dia! Estou muito feliz, viu? Muito feliz de poder tomar um café com vocês hoje de manhã. Se você não me conhece, eu imagino que a maioria talvez não me conheça mesmo. Eu sou o Washington, talvez um dos poucos Washington que você vai conhecer na vida, né? Lá em casa tem dois. Eu sou o Washington Júnior. Meu pai resolveu compartilhar comigo a singularidade de se chamar Washington, né? E eu estou muito feliz desde quando recebi o convite do Moisés. E ele me disse que sábado de manhã um bando de homens estariam aqui tomando café, trocando ideia, e a gente conversando sobre o reino de Deus. Isso encheu meu coração de boas expectativas sobre o que Deus não só vai fazer ou vai falar, mas na verdade Deus está fazendo, está falando aqui na Celebre em Bragança, aqui entre vocês. Eu estou muito feliz mesmo. E é exatamente isso, né, que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Quando nós olhamos para quem Deus é e quem nós somos diante dele, é muito natural da nossa parte o anseio para que Deus nos fale algo, né? Eu imagino que uma das expectativas que te tiraram num sábado de manhã, cedo, para estar aqui, foi talvez o anseio de ouvir algo de Deus. Eu não sei como você chegou aqui hoje, não sei como foi a sua semana, talvez você está chegando aqui cansado, talvez você deixou em casa alguns desafios, sua esposa, seus filhos, talvez você nem tem esposa e filhos para deixar em casa, então você não tinha nada mesmo e veio aqui, enfim. Mas todos nós, de alguma forma, chegamos com expectativas de que Deus fale, não é verdade? Que Deus, de alguma forma, responda, que Deus se manifeste, faça algo. Mas o que eu gostaria de considerar nesse nosso começo de papo é: será que Deus precisa falar mesmo com a gente? Será que Deus precisa fazer algo mesmo na sua vida? Será que Ele já não está falando? Será que Ele já não está fazendo? E nós é quem somos os que não queremos reconhecer ou que não queremos aceitar o que Deus está fazendo. É por isso que uma manhã como essa, eu fico muito feliz de saber que Deus não vai só falar com você. Talvez Deus, eu acredito que vai ajudar eu e você a perceber o que Ele já está falando, o chamado que Ele já nos deu e a sua graça que já está a nosso favor. É por isso que eu estou muito feliz e ansioso. E eu queria talvez me apresentar, né? A gente geralmente não dá muita atenção para quem a gente não confia. Então deixa eu me apresentar um pouquinho para você. Eu já disse que eu sou o segundo Washington lá em casa e eu nasci numa família cristã. Meus pais me levavam para a igreja e foi só com 13 anos que eu tive encontro com Jesus. Na verdade, Jesus teve um encontro comigo, né? Eu sempre fui num lar onde meu pai ainda é louco por futebol. Meu pai é cruzeirense, então você imagina como está o coração do meu pai ultimamente, né? Acho que ele está abrindo mão de pensar em futebol. Eu também não converso sobre isso, porque eu acho que não tem muito a falar a respeito. O Cruzeiro está dando vergonha na gente lá em Minas, então deixa isso para lá. Mas eu cresci amando futebol e com 13 anos foi através do futebol que Jesus me encontrou. Eu fui convidado para jogar futebol no Atlético Mineiro. Então eu vivi como um espião, assim, né? Eu estava ali e eu comecei a jogar futebol, construí uma carreira dentro do futebol até os 22 anos, onde eu e minha esposa, a gente precisou tomar uma decisão. Na verdade, quando eu me converti, eu conhecia Jesus, de fato, através do Ministério de Atletas de Cristo. Talvez você já tenha ouvido falar. Atletas de Cristo é uma organização há décadas que no Brasil investe no reino, através do trabalho com atletas profissionais e amadores também. Naquela época, eu tive o privilégio de estar em Belo Horizonte, dentro do Atlético, na mesma época onde o Euler, o filho do Ventos, palmeirense aqui, eu acho que lembram dele, estava no Atlético também. Ele era o líder de atletas e levava a molecada para ouvir da palavra de Deus. E que garoto de 13 anos, sem nada para fazer, não toparia entrar dentro da caminhonete do Euler e dar um rolê com ele, né? Era tudo que nós queríamos, e isso aconteceu. Lá nós ouvimos a palavra de Deus, e apesar de toda a educação que eu recebi dos meus pais,
Ali, com 13 anos, é quando Deus deixou de ser o Deus dos meus pais para ser o meu Deus, para ser o meu Senhor. E Atletas de Cristo me ensinou a perceber que não existe um lugar que Jesus não reivindique, dizendo é meu. Não existe um esporte, não existe uma profissão, não existe uma família, não existe uma atividade humana que não deva a Jesus a glória. E por isso, sendo ensinado a servir a Deus aonde eu estou, eu sempre ficava com a pergunta: tá bom, Deus, o Senhor me trouxe para o futebol para me te conhecer, mas o Senhor não quer me tirar daqui, me levar para a igreja local, ser um pastor? Ou não, ou o Senhor quer que eu te sirva aqui mesmo, eu vou ficar rico pra caramba, vou ser campeão mundial, capitão da seleção, e quando eu fizer um gol em algum jogo importante, eu vou levantar a mãozinha para o céu, vou falar, não é sobre mim, é sobre Ele. Vou glorificar o Senhor na Globo, no Jornal Nacional. Será que eu vou fazer 3 gols algum dia, vou pedir a música da Cassiane, sei lá. Eu ficava nessas perguntas assim, e à medida que caminhava com Deus em minha vida, e o futebol também desenrolava, isso foi ficando cada vez mais tenso, essa questão foi ficando cada vez mais séria para mim, até o ponto que eu e minha esposa estávamos diante de uma decisão. Nós continuaremos servindo a Deus, jogando futebol, rodando pelo Brasil, com chuteira nos pés, Bíblia na mão e boa vontade no coração. Ou não, ou nós vamos abandonar essa carreira e nós vamos continuar servindo a Deus no reino dEle, de uma outra maneira, especificamente através da igreja local. Eu esperava que o anjo Gabriel batesse na minha porta e me desse alguma ideia. Eu esperasse que alguém chegasse rodando, levantando a mão e dizendo: eis que eu te digo o que deves fazer. Eu esperava alguma coisa assim, mas eu e minha esposa oramos por muitos anos. A minha esposa foi o principal instrumento de Deus para dizer: você já serve a Ele onde você está. Você não precisa sair daí, você não precisa ser um pastor, você não precisa ir para o seminário para servir a Deus. E eu dizia: eu sei, é verdade. Eu me lembro de uma vez que eu pedi ao nosso diretor lá do Atlético para um pastor pregar para a gente dentro do auditório lá do clube. Ele olhou para mim e falou assim: Washington, se eu deixar um pastor entrar aqui nas nossas dependências para falar com a molecada, eu vou ter que deixar qualquer um que quiser fazer isso. Independente da religião, independente das intenções. Aí ele disse assim: então faz o seguinte, continua você mesmo, já está bom. Eu não tenho esse problema e você continua fazendo o que quer fazer. E eu não sei se ele estava tomado pelo Espírito Santo naquele momento, eu acredito que não. Mas Deus usou a boca daquele homem para me fazer entender que ninguém é mais chamado a investir no reino do que outro. O Moisés aqui na liderança, o pastor Gessé à frente dessa igreja, eu como pastor Washington, não temos sobre nós uma responsabilidade maior do que qualquer um que foi um dia alcançado por Cristo e a partir desse momento se tornou um servo dele no mundo. Aquela chave que um dia Deus fez virar no meu coração, fez com que anos depois eu e minha esposa olhássemos para as nossas circunstâncias. E aí eu tomei a importante decisão da minha vida de deixar uma forma de servir a Deus, o futebol, para assumir um outro jeito de servir a Deus, que é ser pastor. E aí foi por isso que eu vim para São Paulo, estudei no Palavra da Vida, e hoje sou pastor numa igreja local. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu quero começar o nosso papo sobre investimento no reino? Um pouquinho com a minha história, para que você me conheça. Não porque eu sou o paradigma ou o exemplo a ser seguido, mas porque eu sei que se você é homem, você é chamado por Deus, pela realidade da vida, diariamente, a tomar decisões difíceis. Eu estou olhando para alguns aqui, já com os cabelos brancos, sinal de sabedoria, é claro, né? Provérbios diz que as cãs, né, são a honra, é algo que demonstra sabedoria. Estou vendo uns aqui que não tem nem cabelo branco ainda. Estou vendo uns que não tem nem cabelo também aqui. Mas independente da cor ou da quantidade de cabelos na cabeça que você já tem, você é homem. E Deus colocou sobre
nós a responsabilidade de liderar aqueles a quem Ele nos confiou. Seja uma família, esposa, filhos, netos, seja uma igreja, sejam amigos, independente do raio de influência que Deus te confiou, nós acordamos de manhã para tomar decisões difíceis e eu cresci ensinado pelo meu pai e também entendendo a realidade da vida, me fazendo a pergunta: o que seria ser um homem de verdade? Você consegue responder essa pergunta? O que é ser um homem de verdade? Qual é a imagem que te vem à mente? Eu queria, de alguma forma, pensando sobre o reino de Deus e nosso papel no reino, talvez reconfigurar essa imagem que nós temos sobre o que é uma verdadeira masculinidade, para que essa imagem seja mais parecida com o que Deus espera de nós, do que aquilo que nós imaginamos que Deus espera, ou aquilo que a sociedade, independente das influências que nós tivemos, nos ensinou a esperar. E é por isso que eu quero começar lembrando de uma frase famosa de uma mulher, Barbara Bush, a esposa, a mãe, que liderou a nação como primeira-dama dos Estados Unidos. Ela dizia assim: nosso sucesso como sociedade não depende do que acontece na Casa Branca, mas do que acontece dentro da sua casa. Eu sei que usar uma figura política talvez revolte um pouquinho o seu coração, porque a gente está no ano político e a gente está muito bravo com o que está acontecendo no Brasil, e a gente pensa em Brasília, e talvez nós gostaríamos que o Putin direcionasse alguns daqueles mísseis mais para o lado daqui. Talvez isso resolve o Brasil. Talvez se a nossa liderança política tomasse decisões diferentes, nós teríamos uma vida melhor, o nosso futuro seria mais promissor, mas eu não sei se a Bárbara ama Jesus ou amava, ela já faleceu. Mas a constatação dessa mulher nos ajuda a pensar que o nosso problema como Brasil, o nosso problema como sociedade, a escola do seu filho está como está, o ensino médio ou o mundo universitário está como está, não porque necessariamente, politicamente, nós estamos sendo mal guiados, mas principalmente porque a crise da sociedade, talvez desenvolvida ou desenrolada como uma crise dos nossos lares, eu preciso dizer sem medo de errar que, de certa forma, está relacionada com uma crise na masculinidade. Homens fracos sempre serão responsáveis por famílias fracas. Famílias fracas gerarão uma sociedade fraca. Uma sociedade fraca fará o mundo cada vez pior. Obviamente que eu não posso reduzir o problema do mundo ao seu caráter, à sua conduta, mas eu preciso entender que desde o Éden, a inversão de papéis tem feito com que o mundo caminhe cada vez mais longe e rebelde da vontade de Deus. E é por isso que, já que nós somos homens e estamos tomando um café gostoso com um pão de queijo até legal, eu acho que hoje a gente tem estômago suficiente para saindo daqui de coração aberto e esperançoso, para conhecer o plano redentor de Deus para uma sociedade que se desviou dos seus caminhos. E eu acredito piamente que Deus tem muito a fazer na sua casa, aqui em Bragança e no Brasil. E muito do que Ele vai fazer tem a ver com homens. Não no sentido generalizado da palavra, mas com homens, pais, jovens, maridos, que decidiram amar a Deus sobre todas as coisas. E é por isso que, pegando a onda no que a Bárbara disse, não existe como nós termos não seria inteligente nós termos algum tipo de esperança para o mundo, sem reconhecer que essa transformação que Deus quer fazer em nós, ela primeiro começa dentro de nós. E se ela começa dentro de nós, o lugar onde existe o melhor diagnóstico de quem nós realmente somos e de onde realmente está o nosso coração, não é na sua empresa, nem mesmo aqui na igreja, é lá na sua casa. E é por isso que a minha pergunta que vai nortear a nossa conversa hoje é: o que é ser um homem de verdade? O que você aprendeu em casa?
Para fazer desse tempo interativo, eu queria que você aproveitasse os colegas que estão na sua mesa para definir o que é ser um homem de verdade em uma palavra. Você consegue compartilhar com quem está aí na mesa? O que você cresceu aprendendo que seria um homem de verdade? Qual imagem você tem na cabeça? Deixa eu te dar uma ideia. Uma das imagens que eu tenho na cabeça de um homem de verdade é o James Bond. Lembra? O 007? Por que o cara era? O cara era inteligente, forte, andava de carro bonito e não tinha mulher feia do lado dele, né? Se você digitar no Google James Bond, você vai ver ele sentado num Porsche com uma loura, uma morena do lado. Aston Martin, exatamente. O Porsche não era é verdade. Não assistiu. Exato. Aston Martin. Muito bem. Um Aston Martin. Melhor, tá bom? Conversa aí com quem está do seu lado. O que é ser um homem de verdade na forma como você é educado? Coisa rápida, vai. O que ele faz? Onde ele está? Quanto ele tem na conta? Muito bem. Muito bem. Galera lá do fundo, o que saiu aí? O que é ser um homem de verdade? O que vocês aprenderam? Me fala, alguém fala aí. Um homem de verdade, o que ele faz? Sem crentez, tá bom? Ele sustenta a casa. Pode ser o lado de trás agora. Tem um caráter aprovado. Ok, em relação às mulheres, qual que é a postura dele? Ele lidera. Nossa, todos vocês foram educados de maneira cristã. Ok. Muito bem, agora, isso é o que a igreja, a Bíblia diz. E no mundo? O que você aprendeu na escola? Macho pra caramba. O que é ser macho? Tipo o Schwarzenegger. Boa, grande, forte, bonitão, mata todo mundo. Tipo o Rambo, assim, esses caras. Boa, muito bem. No trabalho, o que ele faz? Ou o que é ser um homem de sucesso, de acordo com o mundo? O que você aprendeu? Dinheiro para dar e vender. O que mais? Cara digno, muito bom. Percebem que todas essas coisas, de alguma forma, têm a ver com aquilo que a gente aprendeu a ser um homem de verdade. É baseado nesse conjunto de crenças que nós temos, que chegaram aqui por maneiras diferentes, sejam por sua família, sejam por bons exemplos, bons modelos que você teve na vida, seja talvez pela influência da sociedade como um todo, meio que por osmose. Nós sempre agimos e reagimos às circunstâncias que temos ao nosso alcance de acordo com aquilo que cremos. O problema é que se essa nossa imagem, esse centro das nossas convicções, se ele não estiver de acordo com a vontade de Deus, por mais que nós cumpramos o que acreditamos ser o nosso papel, se não for o que Deus espera de nós, nós ainda estamos fracassando. Então eu não estou questionando a sua boa intenção de ser um homem. Nossa conversa aqui de manhã não é um teste sobre masculinidade. O que nós estamos conversando e conversaremos aqui é sobre a nossa piedade. É sobre qual a nossa compreensão do que Deus espera de nós. E é curioso porque quando te chega o dia das mães ou o dia das mulheres, a gente sabe qual texto que vai ser pregado, né? Na verdade, você só conhece esse texto quando você vai escrever versículo bíblico para sua esposa, que é Provérbios 31, a mulher virtuosa. É certo, quer encantar a sua esposa, fala que ela é a mulher virtuosa, recita para ela ali o que está em Provérbios e vai dar certo. Com uma florzinha, um bombom, você cumpriu o seu papel.
A garotada que não casou aí, vai pelo caminho de Provérbios 31 que dá certo, tá? Tipo assim, eu vejo essa mulher em você. Mete uma dessa que dá certo, tá bom? Mas a questão é que, mas e o homem, hein? Qual que é o texto clássico, bíblico, para falar da gente? E eu aprendi que se Provérbios 31 geralmente recorta esse ideal feminino, Salmo, capítulo 128, talvez é a versão masculina do que Deus espera de nós. E é por isso que eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia aí, de alguma forma, no Salmo 128. É um texto curto, mas que tem profundas verdades que podem nos ajudar a entender esse modelo bíblico de masculinidade, o que Deus espera de nós e da nossa vida. E é por isso, eu projetei aqui, caso você não trouxe, Salmo capítulo 128, que diz o seguinte: como é feliz aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Ele continua dizendo: você que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e será próspero. Ele continua dizendo: a sua esposa será como uma videira frutífera que floresce em seu lar. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E aí ele termina dizendo: esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. E aí ele termina dizendo: que você viva para ver os seus netos, que Israel tenha paz. Eu quero construir com você talvez a resposta de Deus para esse modelo bíblico que Ele espera de nós, o modelo de masculinidade que Ele nos criou para ser, que Ele nos chama para ser. Justamente porque essa crise da masculinidade nossa sempre vai estar flutuando entre esses dois opostos. De um lado, dentro de nós existe esse anseio meio Peter Pan. Eu costumo dizer e acredito que nós vivemos entre esses dois extremos. Por um lado, existe no nosso coração essa ideia de que nós somos eternos jovens, fortes, cheios de sonho, cheios de força para realizar. Você acredita quando acorda de manhã que pode salvar o mundo, você tem sonhos que te carregam, que te impulsionam, mas por um lado, essa crise da masculinidade que nós vivemos tem sido chamada, inclusive por alguns cientistas sociais, como a adultolescência. Homens que, apesar de terem já 20, 30, 40 anos, ainda funcionam, ainda agem e reagem como adolescentes. Não que seja um problema ser um adolescente, mas porque já é um problema quando você passa da adolescência e continua vivendo as paixões da mocidade. Continua tomando decisões a partir das suas próprias paixões e não das suas responsabilidades. Continua começando e recomeçando coisas novas a cada dia. Você conhece alguém que já passou dos 30, que já deveria ter encaixado na vida, mas está sempre recomeçando? Quantos homens eu atendo semanalmente lá na nossa igreja, eu acredito que é só lá, talvez aqui não, mas que em 10, 15 anos de carreira, já tem 6, 7 carreiras diferentes. Típico de um adolescente mesmo que se apaixona na quinta-feira pela professora, mas no sábado já não ama ela mais. E na segunda está saindo na balada, mas na terça quer ser missionário. Essa fluidez, essa volatilidade de vida que marca a adolescência não deveria marcar mais a vida adulta, mas muitos de nós vivemos como um Peter Pan. Se você conhecia a história ou conhece a história, é alguém que decidiu não crescer. Quando Peter volta com Andy e os seus irmãos para Londres, ele enfim aceita que eles podem voltar para a sua vida monótona e normal no centro de Londres. E a família da Wendy fala: Peter, vem ser um de nós podemos te adotar, nós te daremos carinho, nós vamos cuidar de você. E quando Peter olha para essa proposta, a proposta de deixar a infantilidade e passar a crescer,
O Peter olha para isso e fala assim, mas se eu vier para Londres, se eu for parte dessa família, eu vou ter que estudar? E a resposta da mãe da Wendy é sim. Ele diz, e se eu estudar, eu vou precisar arrumar um emprego? E ele disse, provavelmente. Mas se eu arrumar um emprego, eu vou ter que sair todas as manhãs com a minha maleta, sentar atrás de uma mesa e trabalhar? Com certeza, Peter. E ele diz, eu não quero essa vida. Eu prefiro não. E Peter volta para o seu mundo de ilusões, mágico, onde ele é o centro de tudo o que acontece. Mas não deixa de ser um mundo de ilusão. Eu conheço homens que abriram mão das suas famílias por viver ilusões. Eu conheço pais que só querem sair de casa para mais uma aventura e quando chegam se entristecem porque a realidade de ter cuidado dos filhos e lidar com o seu casamento não os apetece mais. É por isso que essa crise de masculinidade, na verdade, tem a ver com o nosso ideal de vida. O que é ser um homem, o que é ter uma vida, o que Deus espera de nós, e muitos de nós, nesse desafio, somos como Peter Pan, adolescentes, irresponsáveis, frágeis, omissos, onde uma notícia ruim, onde um não, uma porta na cara acaba com a nossa vida e nós abrimos mãos das nossas convicções, famílias, emprego, etc. Quem foi que disse para nós que a vida que Deus espera de nós não exige de nós perseverança? Quem foi que disse para nós que um casamento bem-sucedido vem naturalmente? Quem foi que disse para nós que encontrar uma mulher para se casar é algo fácil? Quem foi que nos fez acreditar que a vontade de Deus para nós vai chegar embalada num pacote de presente algum dia de manhã pelo correio? Não é à toa que Deus nos chamou para tomar decisões, e não é à toa que o convite de Deus para nós aqui hoje é que a gente abandone esse senso de Peter Pan, acreditando que tudo no nosso mundo gira em torno de nós, e que nós temos poderes mágicos de lutar contra os desafios e sempre vencê-los. Por outro lado, se a gente acaba não acreditando que somos esses garotões, com toda a vida pela frente, a balança pesa para outro lado em muitos corações, que é meio um Brutus, assim. Lembra do Brutus? A gente gostava quando o Popeye, a galera aí de 15 a 20 anos não conhece isso. Entra no Google lá, mas a turma do cabelo branco e do sem cabelo conhece. O Popeye e o Brutus, que o Popeye era um cara meio noiado, né? Que o Popeye era fraco, desanimado. Aí chegava o Brutus, chutava o pau da barraca, aí como é que chamava? A Olivia ficava meio assim com o Brutus, porque o Brutus era macho. E o Popeye era meio fraquinho. Aí o que o Popeye fazia? Cheirava um negócio difícil lá, tomava aquele... Como é que chama aquilo lá? Espinafre. É nóia, né? É meio nóia. Espinafre. Tinha alguma coisa naquele espinafre do Popeye, o cara virava, mano, e metia a mão na cara do Brutus, e a Olivia ficava apaixonada pelo Popeye, porque tanto Brutus como o Popeye são a imagem machista de um homem de verdade, que é o cara que luta contra qualquer inimigo, ganha de todos e no final fica com a princesa. O Bruto é o cara violento. É o cara que chega em casa, mete a mão na mesa e fala assim: cadê minha janta, mulher? É o cara que quando a filha chega triste porque a amiga não dividiu o brinquedo, fala assim: para de chorar. Muitos de nós fomos educados por Brutus e acabamos nos tornando Peter Pan. E muitos de nós fomos educados por Brutus e seguimos uma escola. Violentos. A nossa imagem de masculinidade é ser um homem violento, que pela força subjuga a sua esposa, os seus filhos, os seus colaboradores da empresa, não consegue respeitar a opinião do diferente. E ele é violento, abusivo, autoritário.
e assim como Péter acredita que o mundo gira em torno dele. Será que é isso que Deus espera de nós? É por isso que o Salmo 28 nos mostra uma imagem completamente diferente. Porque esse homem do Salmo 128 é feliz porque teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, e olha essa imagem. Não é de alguém extremamente forte, não é de alguém inigualável ou intransponível, não é de alguém cheio de músculos para fora e uma voz rouca, tipo Schwarzenegger, nem mesmo que anda num Aston o quê? Aston Martin, fumando um charuto. Isso. Pelo contrário, é um homem temente a Deus, que dedicou a sua vida a honrá-lo. E aí a imagem não é de alguém sentado num carro com uma mulher bonita, na verdade é alguém sentado numa mesa, com uma esposa viva e florescente, com seus filhos ali também, honrando a Deus no cotidiano, das coisas mais difíceis que nós temos para fazer na vida, que é amar nossas esposas, nossos filhos e abençoar a nossa cidade. É por isso que eu queria olhar rapidamente para esse salmo e encontrar nesse salmo, junto com você, 4 atitudes de um homem de verdade. Tá bom? A primeira atitude, você encontra no verso 1 aí, que um homem de verdade decidiu amar a Deus. Na verdade, eu quero mostrar para você 4 atitudes, mas as 3 que vêm a seguinte, elas são reflexo, consequências dessa, a primeira. Não é à toa que Jesus resumiu o nosso relacionamento com Ele e o projeto de Deus para nós numa coisa simples: amar a Deus e ao seu próximo como a si mesmo. E é por isso que em Salmo 128, o que o salmista está dizendo é que um homem realmente feliz, um homem realmente de sucesso, um homem de verdade, é um homem que decidiu amar a Deus sobre todas as coisas. E é por isso que a bem-aventurança que marca a vida dele não está no sucesso dos seus projetos, não está na força da sua influência, não está no seu desempenho ou performance profissional. Um homem realmente feliz não é um cara empregado com carro bacana, uma conta bancária cheia e mulheres ao seu arredor. Não, um homem bem-sucedido e feliz, de acordo com o plano de Deus, é um homem que ama a Deus. E é por isso que o paralelismo do verso 1 está dizendo que é feliz aquele que teme ao Senhor, o que significa temer a Deus? Andar nos seus caminhos. É por isso que essa crise de masculinidade, naturalmente, tem esse sintoma da incoerência. Muitos de nós dizemos que amamos a Deus, mas o amor a Deus não é percebido nas nossas decisões, nos nossos caminhos. A palavra hebraica para caminhos aqui no Salmo 128 é derek, que significa caminho ou conduta. É uma forma do salmista dizer que aquele que teme a Deus, ele anda nos caminhos de Deus. Porque quem anda nos caminhos de Deus é porque temeu a Deus, mas quem teme a Deus e não anda nos caminhos de Deus é incoerente. Talvez é iludido. Talvez está usando Deus como um instrumento para ter sucesso na vida sem ter compromisso com o que Deus chama de sucesso. E é por isso que amar a Deus é a decisão mais importante da sua vida. Eu estou olhando para a galera da nova geração aqui, e eu dou graças a Deus porque foi talvez ali entre os 12 e 13 anos, depois 22 anos, isso já faz quase 10 anos, que as principais decisões da minha vida foram tomadas. E se você, a galerinha jovem aqui, se for conversar com os mais velhos, provavelmente você vai encontrar as decisões mais importantes da vida deles, quem é o Deus deles e com quem eles passarão o resto da vida no período da juventude. Eu não estou dizendo que não há esperança para aquele que já não é mais tão jovem, mas eu estou dizendo que amar a Deus é a principal decisão que você pode tomar, não quando crescer, mas hoje.
E é por isso que amar a Deus é a primeira e principal atitude, porque a vida que Deus nos deu não é uma pizza. E eu quero te ajudar a entender o relacionamento com Deus não de uma forma religiosa. De alguma maneira, quando Adão e Eva pecam e saem do Éden, eles começam a categorizar a vida deles em áreas. E nós, como seres humanos, aprendemos a entender que, olha a nossa linguagem, a gente diz assim, Deus precisa estar acima de tudo, Ele é a nossa prioridade. Primeiro Deus, depois o quê? Família, depois trabalho e depois seja lá o que você quiser. Como se a nossa vida pudesse ser dividida em 4 áreas, ou 5, ou 6, ou 8, como uma pizza grande. Se você entende a sua vida com Deus, o que Deus espera de você, como uma pizza, provavelmente você, quando vem na igreja, ouve a palavra de Deus, é encorajado numa manhã como essa, você sai daqui disposto a dar para Deus um pedaço maior da sua vida. Talvez mais do seu dinheiro, mais do seu tempo, mais da sua atenção. Mas se você sair daqui querendo dar mais de algo que você tem a Deus, isso naturalmente me diz que talvez existam coisas na sua vida que você não está disposto a render a Ele. Tipo a mentalidade do dizimista religioso, lembra? Eu dou 10%, eu devolvo 10% para Deus, porque o resto é de quem? Talvez seja meu. Talvez com 90% eu faço o que eu quero, porque eu dei os 10% que Deus me pediu. Isso não é uma mentalidade de um ensino dizimista errado, é mais, é de um ensino religioso. O que eu quero mostrar para você é que o relacionamento que Deus nos propõe, a redenção que Jesus está nos oferecendo em Cristo, não é que você dê mais para Deus, mas para que você entenda que tudo que você tem e é pertence a Ele. Por isso que esse ano, onde vocês estarão sendo ensinados e encorajados a investir no reino, será um grande desperdício se você acreditar que tudo que Deus espera é que você acrescente atividades religiosas na sua vida. Eu tenho certeza que a oração do pastor Gessé, de toda a liderança, não é que você acrescente mais atividades religiosas na sua vida, para que você durma com uma consciência mais tranquila que está fazendo muito para Deus. Não. Na verdade, a nossa oração é que nós nos convertemos dessa mentalidade religiosa e entendamos a espiritualidade que Deus nos trouxe, que tem mais a ver com uma roda de bicicleta, onde tudo gira em torno de uma coisa só. Qualquer roda, e o Flávio está aqui, cadeirante, lida com essa necessidade de ter um eixo firme e raios que girem em torno dele. Inclusive tem um raio quebrado na cadeira do... O Flávio quebra até a cadeira dele. Tem um raio quebrado na cadeira do Flávio, da rodinha dele ali. Mas todos os raios giram em torno de um eixo só. Percebem a diferença? Deus está nos reconciliando com Cristo, não para que você seja mais religioso, não para que você dê mais daquilo que tem a Deus, mas para que você entenda que tudo que você tem, tudo que você é, só funciona direito se girar em torno de Jesus. É por isso que essa primeira atitude de amar a Deus resultará em todas as outras que eu quero compartilhar com você. A segunda atitude é trabalhar com dedicação. Porque uma vez que eu sou reconciliado com Cristo e agora a minha vida gira em torno dele, ele começa a me redimir e a restaurar a forma com que eu enxergo todo o resto. E no Salmo 128, o primeiro lugar onde o salmista está dizendo que esse homem desfruta de alegria plena, de propósito perfeito, é no trabalho, porque esse homem não só trabalha com dedicação, e esse é um chamado para mim e para você, tá bom? O trabalho dedicado, e eu acho que se você é um empresário, eu espero que você não esteja experimentando aqui em Bragança o que eu ouço de empresários em Indaiatuba experimentando. Quanto mais o tempo passa, mais difícil está de achar bons funcionários. Você já viu isso? Já está percebendo isso? A rotatividade de gente boa, na procura de gente boa, está desesperador. Por quê? Porque não existe mais um coração dedicado a trabalhar nas novas gerações.
gente desonesta, gente fraca, gente que não aguenta um não, gente que não pode ser corrigido, gente que não consegue conversas difíceis, gente que não pode ouvir, você errou, está ruim, melhora, você chegou atrasado, chega mais cedo, corrige. Onde é que nós nos perdemos como sociedade? Com certeza, porque nós paramos de enxergar as coisas como Deus quer que a gente enxergue, e é por isso que não é um privilégio do mundo essa crise da masculinidade, é um problema nosso. Por isso, se você é um homem que decidiu amar a Deus, Deus quer te ajudar a entender a forma com que você lida com o seu trabalho. E o chamado de Deus para nós é um trabalho dedicado, Ele trabalha com dedicação. E o salmista está dizendo que você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Porque uma das consequências da queda é que o resultado do nosso trabalho seria cada vez mais difícil. Nós, com muito suor, plantaríamos e com muito suor colheríamos e nem sempre colheríamos aquilo que havíamos plantado. Mas a bênção de Deus para esse homem que ama Ele é ajudá-lo a lidar com o seu trabalho. Isso significa que esse homem que ama a Deus entendeu que as coisas não caem do céu, que as coisas brotam da terra, e a terra que ele regou com seu suor. Não é à toa que, na realidade de Tessalônica, no Novo Testamento, quando aqueles homens acreditavam tanto que Jesus ia voltar, que pararam de trabalhar, Paulo diz para eles assim: vamos fazer o seguinte, aquele que não quer trabalhar, então também que não coma. Porque o processo natural de sustento de Deus é usar o trabalho como uma ferramenta para cuidar da gente. Então é por isso que precisa fazer a barba, acordar de manhã e trabalhar com dedicação, porque Deus não só se agrada disso, mas como te chamou você para trabalhar com dedicação. E não só fez isso, como garante a prosperidade do fruto das nossas mãos. A terceira atitude, na verdade, lembrando do Salmo 127, é o vizinho anterior ali, que nesse afã, nesse desejo de trabalhar, nesse chamado para o trabalho, o Salmo 127 está dizendo: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Esse texto está nos dizendo que Deus não só nos chamou para trabalhar, mas também nos chamou para não idolatrar o trabalho, que também é um perigo para nós. Talvez você acredita que Deus te chamou tanto para trabalhar, que se você não fizer acontecer, a sua vida está perdida. Mas talvez seja uma realidade minha e sua, e eu acredito que você chegou aqui experimentando isso, que às vezes as coisas não dão certo, né? Às vezes planos que fazemos fracassam. Lembra que eu joguei no Atlético? Com 18 anos, pronto para me profissionalizar ali, me chamaram um dia, o diretor me chamou e disse: Washington, não queremos mais contar com você. Eu fui demitido. Demissões estarão na sua vida. Clientes não fecharão alguns contratos com você. Doenças te impedirão de produzir o melhor que você pode. Talvez você investirá e não terá o lucro que sonhou. É por isso que nós precisamos entender que o trabalho é uma vocação, é um chamado de Deus para nós, mas não é no trabalho que está a nossa redenção. E, de certa forma, faz parte da nossa natureza masculina acreditar que nós só seremos homens de verdade se formos profissionais de sucesso. Enquanto o sucesso profissional não chega, talvez eu e você estejamos depositando a nossa fé naquilo que o mercado profissional tem a nos redimir, e isso não é verdade. Quando eu entendo que o que eu faço não é o que me define, mas o que Jesus fez por mim é o que me define, agora eu posso trabalhar nessa segurança de que a minha parte é plantar e arar a terra, mas que isso não faz com que os frutos nasçam. Eu me lembro de uma realidade muito comum do futebol. Geralmente o jogador de futebol é místico, porque ele está entre a faca
entre a cruz e o punhal, ele está sempre numa sinuca, ainda mais no nível de profissional que eu joguei, que foi Série D, Campeonato Brasileiro Série D, estadual. Por quê? Porque ele tem um contrato de 3 meses, de 4 no máximo. Isso significa que se ele perder um jogo amanhã, ou se ele errar, provavelmente ele vai passar 6, o resto do semestre, o resto do ano desempregado, tendo que cuidar da família, porque não tem um contrato longo. Isso faz com que antes de um jogo, qualquer jogador de futebol reze a qualquer Deus e vá para o campo morrendo de medo de fracassar. É óbvio que isso era um terreno fértil para a gente apresentar o Evangelho como a redenção e não um trabalho. Mas, de certa forma, todos nós saímos de casa nessa crise de que, e se der tudo errado? E se eu não conseguir pagar aquelas contas? E se não fechar aqueles contratos? Eu preciso te lembrar que esse modelo de masculinidade bíblica é o modelo de um homem que teme a Deus e tem em Deus o seu Redentor e não o seu desempenho profissional. A terceira atitude é que esse homem é chamado a liderar a sua família. Olha essa imagem. Um homem feliz que do seu lado tem uma esposa como uma videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. É interessante porque talvez aqui nós temos um checklist. Como eu posso amar a minha esposa? A figura bíblica aqui é de uma videira. Eu não sei se você conhece uma videira. Eu acho que eu nunca tive muito tempo para analisar a realidade de uma videira. Mas isso me fez entender que, de alguma forma, não me leve a mal, tá? Mas todos nós temos a mulher que merecemos. A sua mulher é responsável pelas decisões, pelas reações, como ele age. Mas quando o Salmo está dizendo que a nossa esposa é como uma videira, isso significa que os frutos, a saúde, a forma com que ela floresce e vive, é muito ligada ao trabalho daquele que cuida dela. Uma videira não frutífera, doente, que está cada vez pior e menos frutífera, é responsabilidade daquele que a tem de cuidá-la, de tomar decisões, de fazê-la florescer. Então, olhando para esse texto, eu fiquei com medo. Porque quando eu escuto a minha esposa reclamar demais, quando eu escuto a minha casa num caos, ela árida, amarga, com certeza isso tem algum grau de responsabilidade minha. Então, para a galotada que ainda não tem esposa, deixa eu dizer uma coisa, vocês terão a esposa que merecerão, tá bom? Se virem. Sejam criteriosos. Porque depois que você se casar, você vai precisar fazer essa videira florescer. E muitos de nós olhamos para trás e falamos assim, Washington, mas eu casei errado. O que eu faço agora? Se vira também. Conte com o favor de Deus para te dar a sabedoria e graça que precisam para fazer com que essa videira floresça. E é por isso que talvez você possa estar perguntando, mas como eu faço isso? E eu estou olhando para Efésios capítulo 5, para te dizer, ame a sua esposa sacrificialmente. Essa esperança que nós temos para o mundo e para a igreja, essa dentro da nossa casa, do nosso lar, então ame a sua esposa como Cristo amou a igreja sacrificialmente. Coloque as necessidades dela no primeiro lugar, pense nela antes de você. Além disso, cuide e proteja. Ela tem andado ansiosa, ela tem andado com medo, ela tem andado preocupada. O que você pode fazer para protegê-la? Para ouvi-la? Para olhar nos seus olhos e para, de alguma forma, mostrar para ela que ela é importante? Ame sacrificialmente, cuide e proteja, proveja o sustento. Você é o principal provedor ali, sim, sustente essa mulher e a sua casa. Não adianta nós sonharmos com uma mudança fora de casa se nós não estamos dispostos a mudar as coisas dentro da nossa casa. E por fim, guie essa mulher à maturidade. Eu acho lindo, porque quando Jesus, Efésios está dizendo que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, Cristo lavou, purificou e conduziu à santidade a igreja, assim também eu e você precisamos ser esses guias espirituais que se importam não necessariamente só com roupa lavada, sexo e cuidado afetivo, e uma casa em ordem, mas principalmente com saúde espiritual das nossas companheiras, das nossas esposas. A sua esposa
desde o tempo que está com você, cresceu espiritualmente? Você é um tropeço espiritual para sua esposa ou você é um apoio espiritual para ela? A sua vida faz com que seja mais fácil amar a Deus ou mais difícil amar a Deus em relação à sua esposa? Se ela pudesse ter um papo reto com Deus, ela agradeceria a Deus por você ou reclamaria a Deus por você? Percebe? O nosso papel é cultivar essa videira para que ela frutifique, e o resultado é uma família em torno da mesa. Eu gosto do que o Spurgeon disse. Ele dizia: a felicidade de uma família está intimamente ligada à piedade do homem que a governa. Talvez o que eu estou dizendo pese nos seus ombros, mas a quarta e última... Deixa eu te mostrar o que é submissão aqui, antes de eu entrar no nosso último ponto e encerrar. Já que a gente é quase Brutus ou quase Peter Pan, eu quero usar as considerações da Vimerck para ajudar a gente a entender o que é ter uma esposa submissa em casa, tá bom? Uma submissão feminina não é exclusividade da esposa, ou seja, não é ela só que deve se submeter a você, mas se Cristo amou a igreja, submetendo-se à necessidade desse povo que somos nós que estava caindo, eu e você também somos chamados a servir a nossa esposa. É a mesma palavra do que submissão. Então não é só ela que deve te servir, você também deve viver para servi-la. Submissão também não é inferioridade, ela não é menor do que você, ela não é menos inteligente que você, ela não é menos digna do que você não é maior do que ela. Submissão também não é escravidão, você não casou com uma escrava bonita que te dá sexo, pelo contrário, você casou com uma filha de Deus, que Jesus comprou com seu sangue, e que de alguma forma eu acredito que quando chegarmos diante de Jesus, eu ensino os jovens da nossa igreja lá a pensar assim, talvez Deus vai me fazer a pergunta: o que você fez com a minha filha? E eu sinceramente gostaria de poder dizer: Senhor, eu ajudei ela a te amar mais. Antes de ser sua esposa, ela é filha de Deus. Isso deveria colocar temor no nosso coração. Mais do que isso, submissão também não é autonomia do marido. Liderança masculina não é prioridade masculina. Você não é a primeira pessoa, nem a principal naquela casa, não é uma autonomia, porque o marido sábio é aquele que ajuda a esposa a apoiá-lo, que ouve a sua esposa, ela tem visto, tem percebido e sabe coisas que você não vê, não percebe, não sente. Por isso não é sábio assumir uma liderança do lar como se você fosse o único responsável pela tomar as decisões. Submissão feminina tem a ver com respeito pela função do marido. Ela vai entender o seu lugar. E você também vai entender o lugar dela. Submissão feminina também tem a ver com o alinhamento com a missão do marido. Ela é a sua auxiliadora para honrar a Deus nos seus papéis. Mas o seu papel não é mais importante que o papel dela. Pelo contrário, o casamento é uma aliança de correspondência, onde um ajuda o outro a amar a Deus nos papéis que recebeu dele. Assim, o Salmo 128 está dizendo que esta é a bênção do Senhor. Você quer ser abençoado? Esse homem de sucesso que a gente foi criado para ser, é um homem abençoado. É por isso que eu quero te perguntar isso: você quer ser um cara abençoado? Um cara feliz, completo? Diante das dificuldades, das pressões, da família, dos papéis, dos sonhos. O Salmo 128 está dizendo: esta é a bênção do Senhor. Eu gosto do que o Chesterton disse, que ele disse assim: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. A imagem de um homem abençoado, a imagem bíblica de um homem abençoado, não é um cara bonito, rico, com um carro e uma grande capacidade financeira de realizar as suas coisas e uma mulher deslumbrante do seu lado. Na verdade, a imagem bíblica é um homem comum, sentado na mesa com uma mulher comum e os seus filhos comuns, honrando a Deus em sua casa. Que Deus nos abençoe para sermos esse homem de verdade, um espelho da vontade de Deus para o mundo,
para aqueles que estão ao nosso redor. E é por isso que o quarto e último compromisso, a atitude de homens que resolveram temer a Deus, é reconhecer o favor de Deus. É por isso que Deus não precisa falar nada para você que Ele já não tenha dito. É por isso que Deus não precisa fazer na sua vida o que Ele ainda não fez, porque, sinceramente, eu acredito que a maioria das coisas que eu disse aqui, você já ouviu, já sabia. Mas o Salmo 128 termina dizendo que o Senhor o abençoe, e esse homem que o teme, a partir de Sião, Jerusalém, o lugar onde Deus se manifesta a Israel. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto vive, que você veja Deus abençoar a sua cidade, que você veja Deus agir aonde você está, é isso que Ele está dizendo. Que você viva para ver os seus netos, que você possa ver não só o seu plantio, mas a colheita do seu legado. Que Israel tenha paz, que aquilo que Deus quer fazer em você e através de você seja realizado ao redor de você. Essa é a oração, essa é a bênção que nós deveríamos reconhecer. E é por isso que, se Jesus está nos ensinando a amar a Deus, a trabalhar com dedicação e liderar a nossa família, a última atitude de um homem de Deus é reconhecer que tudo que nós precisamos para ser esse homem de Deus, nós já temos em Cristo. Ele é o nosso Salvador. E é por isso que eu queria terminar o nosso papo aqui pensando com você em 3 conclusões. Primeiro, não é o seu desempenho que te define. Eu sei que eu estou falando para homens que, diante desse modelo bíblico, estão dizendo: eu acho que eu estou muito longe disso. Deixa eu dizer para você, eu também. Os padrões de Deus são inalcançáveis. Mas não é sobre o que você tem conseguido fazer, é sobre a direção da sua vida. É por isso que não é o seu desempenho que te define aqui hoje, mas o que Cristo fez por você. Ele nos deu um caminho para andar. É possível caminhar nessa direção, porque Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. A segunda conclusão é que Jesus é o nosso modelo e Salvador perfeito. Você não encontrará a vontade de Deus nas imagens que a sociedade, que os seus amigos, nem mesmo que a igreja pode produzir. Porque Jesus é o nosso modelo, Ele é o nosso Salvador, e é crescer num relacionamento com Ele que vai fazer com que nós saibamos como amar a nossa esposa, como nos dedicar ao nosso trabalho e como até mesmo reconhecer a sua atuação onde nós estamos. E por fim, a esperança para todo homem que escolheu amar a Deus. Não importa onde você está hoje, diante desse modelo, o que importa é para onde você vai, o que importa é como você vai sair daqui, o que importa é quem é o seu Deus. E é por isso que eu queria encerrar esse tempo orando, porque nós não só temos um modelo para seguir, mas nós temos um Salvador em quem confiar. Eu queria orar com você, orar pela sua família, orar por essa igreja, por esse ano que vocês estarão juntos aqui, aprendendo a ser quem Deus quer que nós sejamos. Na certeza de que tudo que Deus nos chamou a fazer, Deus também nos deu em Cristo o que nós precisamos para realizar. A gente pode orar? Feche seus olhos aí. Deus, obrigado por esse tempo juntos aqui, mas obrigado principalmente pelo seu favor, pelo seu amor que nos alcançou e que agora tornou possível que nós honremos ao Senhor em casa e aonde nós estamos. Eu sei, Deus, que muitos de nós aqui hoje estão vivendo o caos dentro de suas casas, seus casamentos. Mas a minha oração e a nossa oração é para que nós não confiemos mais na nossa capacidade de solucionar os nossos problemas, nem na força do nosso braço para sermos um homem de verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a nos rendermos a Ti, à Sua palavra, ao Seu Espírito, e amar o Senhor sobre todas as coisas, e a partir do amor ao Senhor, também aprendemos a amar tudo que o Senhor nos deu, seja a nossa juventude, nosso casamento, família e as nossas áreas de influência. Essa é a nossa oração, Pai, gratos, porque tem jeito para nós.
E esse jeito está em Jesus. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.